A gente não costuma comparar tanto idoso com criança, em virtude do princípio de não infantilização do idoso, mas algumas coisas realmente a gente tem que lançar mão de uma comparação até para ficar mais simples para as pessoas entenderem. O problema nos idosos das quedas são as consequências, né? Primeiro que eles têm uma predisposição maior a cair. O idoso assim, quando a gente vai envelhecendo, pra você ter ideia, metade dos idosos acima de 70 anos, eles caem pelo menos uma vez ao ano, né? E acima de 65, uma média de 30%. E aí é considerado queda, mesmo aquela quedinha que eles muitas vezes, não, doutor, foi só uma quedinha, não tive nada. E aquelas quedas maiores com fraturas, com complicações que a gente vai até falar no decorrer da entrevista, as consequências das quedas. Então, um impacto muito grande, queda mata, para você ter ideia, 75% das causas acidentais de mortes em idosos é por causa de queda. É a primeira causa de morte externa nos idosos, nos pacientes, nas pessoas. A primeira causa de morte acidental é por quedas. É a quinta causa de morte nos idosos, pra você ter ideia. E às vezes as quedas matam muito mais do que outras coisas, outras doenças, e elas são algumas vezes subvalorizadas, até mesmo pelos próprios idosos, pelas próprias pessoas que cuidam, pelo fato de abusar da sorte, que caiu uma vez, foi pouquinho, na segunda vez, e a gente sabe que as consequências não é só a morte diretamente, né? A gente sabe que, por exemplo, os idosos, quando sofrem uma queda, eles ficam com muito medo de cair. Eles têm um ciclo de queda, né? E o pós-queda é essa dificuldade deles conseguir, essa falta de confiança deles conseguirem andar novamente. Eles ficam com muito medo, porque eles alteram todo o processamento do equilíbrio deles. A gente sabe que para manter nossa postura, nosso equilíbrio, a gente depende de percepção, de visão, né? Da propriocepção também, tato, dos pés, da base. A gente precisa de ter um sistema que capta essa percepção, processamento, o cérebro, o labirinto, que é a área do ouvido que cuida do equilíbrio, é a própria execução, que aí depende das pernas, depende dos ossos, depende do corpo. Então, quando o idoso cai, ele altera todo esse sistema de manutenção do equilíbrio. Então, ele altera a percepção, ele altera a questão do processamento mental, e ele fica com muito medo de cair. Isso incapacita mais ainda. Se a queda leva dor, por exemplo, 70% dos idosos que caem, eles ficam com dor crônica. Então quando não morre, quando não vai a óbito, eles ficam com dor, eles ficam com muito medo de cair. Esse medo de cair é um problema. Mesmo quedas simples, sem nenhuma intercorrência, eu não gosto nem de dizer que existe queda simples. Caiu é sempre um sinal de alerta. Eles ficam com muito medo. Isso faz com que eles vão se isolando, vão diminuindo sua funcionalidade, e aí gere mais quedas. É tanto que um idoso que cai, ele tem um risco de 3 vezes ou mais de cair no mesmo ano. Então a queda, ela não só leva ao óbito diretamente, não só leva à fratura, ela também leva à fratura. 90% das fraturas são decorrentes de quedas. Mas ela leva a dor crônica, ela leva o medo de andar, isso incapacita bastante o indivíduo, leva a outras consequências muito impactantes para a saúde de quem já tem uma certa limitação, para quem já tem uma certa incapacidade física em virtude do envelhecimento. Tem como evitar, por exemplo, a queda no idoso? É possível? Assim, a gente tem, é uma tentativa, né? Uma dos pilares da consulta é a gente avaliar a queda. Mesmo que o paciente não tenha caído, mesmo que ele vá por qualquer outra queixa, por um esquecimento, mesmo que ele vá por uma dor, porque está com depressão, para avaliação de envelhecimento saudável, ele vai ser, no consultório da geriatria, ele vai ser perguntado sobre quedas no último ano, que é um marcador de que o idoso pode cair de novo. Se caiu no último ano,
Às vezes a queda foi tão simples que eles nem conseguem lembrar, mas a gente vai perguntar sobre queda, exatamente para a gente poder intervir. Como eu falei, a queda ela mata o indivíduo, ela incapacita, então ela pode ser um divisor de águas, mesmo uma queda sem fratura. Ela pode o indivíduo ter uma vida independente, ser um idoso saudável, ser um idoso autônomo, e ele depois que cai, ele não consegue mais ter o mesmo equilíbrio de sempre, já vem com o equilíbrio alterado, a postura alterada em virtude do envelhecimento. Você sabe que quando a gente envelhece, a gente tem uma dificuldade de resposta à adaptação. Quando o adulto jovem cai, ele desequilibra, ele responde e ele consegue ficar em pé. O idoso ele já não tem a mesma capacidade de resposta. Então, ele vai no consultório, ele já tem essa pergunta. E lá, a gente já faz algumas, lá, eu digo não só no meu, mas no consultório da geriatria, a gente já faz alguns testes que avalia o risco dele cair. Né? A gente coloca para ele fazer um teste de andar 3 metros e sentar numa cadeira, cronometra, avalia a própria forma dele, como é que ele entra no consultório, se ele tem uma velocidade de marcha diminuída, ele é perguntado sobre visão, faz aquela revisão na prescrição, algum medicamento que possa estar causando risco dele cair, principalmente medicamentos que induzem sono. A gente avalia o ambiente que ele mora, se ele, a família observa muito essa questão do ambiente, é super importante ver uma casa segura, um banheiro seguro. 70% dos idosos eles caem dentro de casa, fio no meio da casa, tapete, a forma com que ele levanta, mas na consulta a gente avalia queda de pressão, doenças que possam alterar a pressão quando ele muda de posição, a gente avalia força, vê reflexos, a gente vê visão, pergunta se ele está enxergando bem, até eles ficam, doutor, mas eu não vim aqui para cuidar da visão, mas a gente pergunta pensando já em questões de queda, ver se ele tem risco de osteoporose, o osso fraco, se ele está caindo, o osso fratura muito mais. Como eu falei, avalia como é que ele está andando qualitativamente. Então, isso para a gente se antecipar o problema, mesmo que ele não tenha caído. Muitos já vão depois da queda. E aí a gente já vai ter uma abordagem também de prevenir outras, mas de reabilitar aquela queda, o medo de cair, tratar a dor, fazer com que ele tome medidas para que não fique com consequências. Então, tem sim. Agora, não é só cuidando do ambiente. Você viu que eu falei de revisão da própria visão, se ele tem alguma doença, tem muitas doenças que causam quedas, doença de Parkinson é uma doença que altera o equilíbrio do indivíduo, a gente chama de instabilidade postural secundária, quando alguma doença atrapalha o equilíbrio, e essas doenças, quando é uma instabilidade secundária, geralmente o idoso cai para trás, né? Muitos caem para trás por causa da doença que causa essa instabilidade. Quando é uma primária, não, ele cai para frente. Então a gente avalia doenças, vê medicamento, a gente vê se ele está fazendo alguma atividade de treino de marcha, se ele está perdendo força nas pernas, se está perdendo força no corpo todo, massa muscular, se ele tem uma base de apoio, por exemplo, tem deformidade nas pernas, tem uma artrose, um joanete que possa facilitar a queda. São medidas, são muitas vezes observações que a gente faz, que cada intervenção vão se somando, cada dimensão dessa avaliada e uma intervenção feita, você tira um medicamento, você coloca ele para trabalhar força, você trata a visão dele, e isso vai se somando e evita uma queda, evita uma morte, uma fratura, uma incapacidade, um divisor de águas na vida dele. Então tem sim, Geraldo, como evitar, tratando não só a questão do ambiente, tirando tapete, colocando um banheiro seguro. Sempre de casa de idoso não é para ser bonita, ela é para ser segura, móveis no meio da casa, tapete. A gente tem que tratar os fatores. Corrimão também, né? Corrimão, evitar escada, se tiver uma escada, colocar um corrimão ou fazer uma rampazinha, e tratar o que o indivíduo tem que facilita a queda. Agora, a atenção do cuidador, de quem está cuidando, é fundamental. Fundamental. Não só, eu sempre digo, olha, se você não quer cair, você nem levante, né?
Então, a ideia não é essa. Não, então eu vou amarrar ele deitado para ele não levantar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que, se ele anda, ele é independente e, por incrível que pareça, tem família que pensa dessa forma de a gente dopar, de medicar o ponto dele nem se levantar. Esses pacientes que têm uma instabilidade muito grande e ele ainda anda, a gente tem que proporcionar alguma forma que ele ande seguro. Nem que seja com o cuidador ficando olhando para ele, toda hora que ele levantar, você tá ali. Ou tratar a doença de base. Geralmente, esses pacientes têm, que não obedecem a alguns comandos, eles têm alguma doença por trás. Uma demência, ou eles têm um déficit auditivo, não entendem direito o que a família fala, ou mesmo eles não aceitam assim, a questão de que naquele momento ele não está podendo andar sozinho, ele precisa de um apoio, tem os marcos de envelhecimento, ele não quer usar bengala, dispositivo de marcha, não quer que ninguém segure no braço dele. Então, tem essa questão também da gente prevenir, mas obedecendo uma certa, assim, como é que eu posso dizer, um certo cuidado, né? Não é deixar à vontade, evitar banquinho, por exemplo, que eles acham que pode, são medidas simples que vão diminuindo o risco de queda. Muito bem. Aqui no nosso WhatsApp 992053030, o ouvinte está dizendo aqui o seguinte: melhor geriatra do Brasil, super fã, Maria Nazaré de Jardim do Seridó. Ô Nazaré, obrigado sempre pelos elogios, mandar um abraço para ela, para a mãezinha dela, para todos os ouvintes de Jardim do Seridó. Inclusive a Maria Nazaré, ela tem uma pergunta bem interessante, daqui a pouco eu vou passar para o Dr. Belisa, antes de passar aqui para as perguntas do WhatsApp. Caiu, a melhor saída é procurar um atendimento médico, é assim? Ou não? As pessoas, não, sem dúvida. Idoso caiu, eu Idoso sempre digo. caiu. Idoso quando cai, as pessoas dizem, olha, cuidado que se você cair, você pode fraturar. Isso é bem eufêmico, né? Idoso quando cai, eu sempre digo, ele não quebra não, ele se desmancha. É como um vidro, ele se quebra todo. Não só o osso, mas ele quebra toda, acontece todas aquelas situações que a gente falou. Fica com dor e a dor limita dele voltar para fazer alguma atividade, ele vai ficando mais pouco funcional, ele fica com medo de cair, ele fica com restrições em virtude do desequilíbrio que acentua. Às vezes tem que tomar um medicamento para a dor que causa mais instabilidade postural. Então ele se desmancha, ele se esbagaça, como dizem alguns pacientes. Então, caiu, tem que sim procurar não só o auxílio imediato, o atendimento logo, mas tem que programar para ficar. Porque caiu uma vez, eu falei, o risco de cair outra é muito alto, né? Ele vai cair de novo. Se ele cair uma vez, doutor, mas ele ia passando na rua e uma bicicleta bateu. Mas será por que bateu nele e não bateu numa pessoa jovem? Porque ele provavelmente não teve a mesma percepção, não estava, sei lá, escutando bem, ou a visão não estava tão boa, e quando a bicicleta bateu, ele caiu, talvez um jovem tivesse segurado e não tivesse caído. Então tem que cair, queda é queda, independente da causa da queda, né? Mesmo que seja uma queda acidental. Mas assim, procurar o profissional. Agora, uma coisa que eu sempre oriento às famílias é observar o mecanismo da queda, observar a cena do crime, né? Fazer aquela perícia. Ele desmaiou antes de cair? Quando você encontrou o idoso, ele estava no chão, ele já tinha conseguido se levantar? Ele reclama de tontura? Além de avaliar a escoriação, além de avaliar fratura, estava tomando algum medicamento novo? Ele assim, perdeu funções esfincterianas, ou seja, ele se urinou, a gente já pensa em alguma coisa como epilepsia. Então a gente tem que ver, foi desmaio, foi porque tropeçou, ele estava com alguma... Às vezes é muito comum a queda ser um evento sentinela. O que é isso? Ela acontece em virtude de uma coisa que está começando a aparecer. Muitos idosos abrem quadro de infecção, por exemplo, com uma queda. Ele cai, aí vai para o pronto-socorro, aí depois evolui com febre, ninguém lembra que a queda avisou. Ninguém lembra de pesquisar a infecção. Depois que ele teve essa queda, ele começou com a febre. Então, na verdade, a infecção já precipitou a queda, já alterou esses mecanismos de compensação do equilíbrio, esses mecanismos de controle da marcha. Então, há também... avaliar essa cena do crime,
se levantou sozinho, se ele desmaiou antes, começou algum medicamento novo. Essas informações são fundamentais para quem vai avaliar não só as escoriações, não só a fratura, também, né? Porque quando fratura um osso como um fêmur, aí tem a questão de internar, tem a questão do pré-operatório, do transoperatório, tem a questão do pós-operatório, e isso seria um outro cenário. A gente aí já prepara para a cirurgia, mas avaliar o ambiente para evitar outras quedas é fundamental. Como eu disse, queda mata, e queda mata não só fisicamente, mas mata socialmente também o indivíduo. Aqui no nosso WhatsApp tem o seguinte, eu cuido de uma senhora, eu estou observando que ela fica repetindo uma história várias vezes. Eu acho ruim, é o que diz aqui o nosso ouvinte. A Maria Nazaré de Jardim pergunta o seguinte: Doutor Belísio, bom dia, minha mãe tem 78 anos e ontem flagrei ela jogando o remédio fora. Isso acontece com os idosos? Acontece sim. Essa primeira pergunta, acho que a pessoa estava perguntando sobre memória, sobre Alzheimer, sim, né? Essa semana a gente falou bastante no nosso Instagram, tá falando de doença de Alzheimer, de outras demências, e falamos também de quedas, que a gente fez uma enquete, se queria que fizesse Alzheimer ou queda. Eu tô falando de queda hoje, no Instagram tem muita Alzheimer. Então, perguntar várias vezes o mesmo assunto. A pessoa tá esquecendo que conversou e tá repetindo. Isso é um sinal muito típico de perda de memória de curta duração, de memória anterógrada. Isso provavelmente tem uma demência por trás. Pode ser uma demência de Alzheimer, pode ser porque o paciente teve algum AVC naquela área da memória, algum eletrólito, um sódio, um sódio está baixo, alguma coisa está fazendo com que ele esteja repetindo o assunto. Isso é estressível, para você ter ideia como isso estressa o cuidador. Uma vez, duas, a pessoa perguntar a mesma coisa, mas aquela pessoa que está cuidando 24 horas, a pessoa repetindo os assuntos, isso estressa também o cuidador, isso compromete o cuidado com aquele idoso. Então tem que tratar, provavelmente é uma demência. E quanto à pergunta de Nazaré sobre jogar remédios fora, os idosos que têm demência, eles têm não diria hábito, mas é frequente. Não é infrequente a gente, em fases moderadas até avançadas da doença, eles esconderem os medicamentos na boca, depois cospem, quando o cuidador vira as costas, eles dizerem que vai tomar e não tomam, então depois encontram os medicamentos lá. Isso é uma alteração comportamental da demência, é muito comum em pacientes com demência, demência moderada, que acontece, e a gente tem algumas estratégias para que ele possa tomar os medicamentos. O próprio medicamento para demência, para o Alzheimer, já se tem uma forma de apresentação em forma de adesivo, PET, né, que a gente prega nas cordas, onde ele não consiga colocar a mão, muitas vezes ele nem sabe que está tomando a medicação, para ele não jogar. Então existem algumas alternativas que a gente faz, e isso é bom os cuidadores observarem, dar o remédio e observar se ele está realmente deglutindo. Bom dia, Geraldo, doutor Belísio. O uso de medicamento para labirintite leva a doença de Parkinson? Alguns medicamentos para labirintite, especialmente uma classe de antivertiginosos, que são, assim, eles têm como mecanismo de ação, são bloqueadores de canal de cálcio, eles causam tremores, né? Então eles são excelentes medicamentos para tirar o paciente de uma crise de labirintite aguda. Então, como eu disse, para tirar da crise. Ele não é para manutenção, para evitar outras crises. O que é que acontece? A gente passa para o paciente tomar, e às vezes ele fica tomando por muito tempo. Não voltou mais, não veio por retorno, nunca mais foi avaliado. E aí fica tomando. Esse remédio, quando passa um certo tempo, ele começa a causar tremor, começa a causar rigidez, ele faz um parkinsonismo medicamentoso, certo? Então, remédios como sinarizina, flunarizina, não estou dizendo que é para as pessoas abandonarem, não. Ele tem é um excelente medicamento, mas desde que tenha um acompanhamento do médico que está passando. A pessoa não pode tomar, ficou melhor, e ficar tomando, não. Não são remédios, via de regra, usados cronicamente. Então, sim, é verdade que alguns remédios para tratar labirintite podem causar Parkinson.
Bom dia, gostaria de saber, doutor Belísio, para que serve a injeção Beta 30? Beta 30 é o nome comercial de um medicamento corticoide de depósito, que é isso. É uma injeção que ela faz um efeito de depósito. Ela fica ali vários dias, geralmente um mês, fazendo efeito, sendo liberada aos pouquinhos na corrente sanguínea. É um medicamento que para idoso não é muito bom. Na verdade, ele assim, tem sua assim, eficácia em alguns públicos específicos, atleta, uma contusão. É muito utilizado, um excelente remédio, só que idoso, o que é que acontece? Como eles têm muita dor crônica, geralmente com componente inflamatório, então eles tomam uma injeção, essa injeção fica fazendo um efeito um mês e eles acham isso uma maravilha, não ter que tomar comprimido, ficar sem dor. Só que isso é um corticoide, e corticoide usado a longo prazo, ele tem os efeitos adversos. Aumenta a pressão, dá diabetes, ele dá risco do paciente sangrar mais. Então, corticoide a longo prazo aumenta peso. Então, ele desregula um paciente que, na terceira idade, ele já tem, geralmente, doenças que, se usado o corticoide por muito tempo, vai descompensar o coração, a diabetes, a pressão. Então, a gente tem muito cuidado dele ficar tomando. Vez por outra, pode-se lançar mão, desde que ali você esteja tendo informações do indivíduo até diariamente ou a cada 2 dias, quando ele toma uma injeção dessa, porque ele pode sim ter problemas e não pode ficar tomando direto. Toma quando o médico passar, nada de ficar se automedicando, porque são 30 dias com corticoide, teoricamente 30 dias com corticoide na circulação, fazendo seus efeitos bons, mas os ruins também. Marcos Danta, eu gostaria de saber, para fazer uma pergunta ao doutor Belísio. Meu pai tem 91 anos, foi passado estalopram quando ele fez uma cirurgia de próstata, para ele tomar direto o estalopram, porque ele tem muita ansiedade. Só que minha irmã, é para tomar de manhã, só que minha irmã estava de manhã, ele passava o dia todo dormindo e à noite, ele passava a noite todinha chamando a gente, chamando minha irmã. Isso é normal. Minha irmã mudou o estalopram da tarde, de 3 horas da tarde. Ele está dormindo mais ou menos. Gostaria de saber se é certo da ditada do estalopram. Rita Fernandes. Dona Rita, um paciente com 91 anos, ele é um paciente muito vulnerável, ele é muito limítrofe. Aquilo que a gente usa num paciente de 60, de 70, muitas vezes não dá certo num paciente de 90. Inclusive, a gente tem algumas dificuldades de literatura mesmo, porque esses pacientes não são incluídos na maioria dos grandes estudos. Mas esse medicamento, esse estalopram, que é um medicamento para tratar ansiedade, para tratar depressão, é um dos medicamentos que a gente tem uma certa segurança em usar no paciente muito idoso, no nonagenário. Via de regra, ele não causa sonolência. Pelo contrário, na maioria das pessoas, ele não interfere no sono. Mas, como eu disse, esses pacientes muito idosos, e cada organismo é diferente do outro, ele pode sim fazer um efeito sedativo e a pessoa ter sono. O que a gente faz é, geralmente, se é o remédio que está dando sono, a gente passa para tomar à noite, que é a hora que ele vai dormir. Mas se já passaram para a tarde e não melhorou assim, não melhorou tanto, talvez não seja o medicamento. Como eu disse, via de regra, ele não interfere no sono. Nem todo remédio para nervoso, né? Nem todo remédio controlado ele dá sono, não. Alguns, pelo contrário, eles até tiram o sono. Estalopram tem gente que toma e, na verdade, fica mais ativo de dia, e isso é a maioria das vezes. A minha orientação seria vocês tentarem, se é do remédio, tentarem dar ele à noite, observar. Se não, vocês vão ter que rever esse sono dele durante o dia. Na verdade, quem está dormindo muito de dia e aí tira o sono da noite, a gente tem que ir aos pouquinhos ir tirando esse sono de dia. Não é de uma hora para outra que você deixa ele o dia todo acordado. Mas no dia que ele conseguir não dormir de dia, nem que seja por barulho, por conversa, mas deve estar, ele vai dormir à noite e aí ele começa a regular o ciclo de sono de vigília. Mas se for do medicamento, tente fazer ele à noite. O José Técio, doutor Belísio, manda aqui a mensagem pra gente dizendo que a avó dele tem 102 anos. E ontem à noite
Ela notou o pé dela mais ou menos assim, como ele manda aqui na mensagem de vídeo, manda aqui para o doutor Belísio dar uma olhada e pergunta aí o que seria, né? É a mensagem do José Técio. Joia. É um pé. Ah, eu tô vendo aí. É uma equimose, né? É uma mancha roxa, né? Ela tem um pé um pouquinho inchado, provavelmente por um problema circulatório, ele tá até apertando. Uma insuficiência venosa, ele tem umas veias, pelo que a gente tá vendo, tem alguma dificuldade de circulação e tem essa mancha roxa, né? Isso aí a gente pensa ou um trauma, uma pancada, ou uma entorse, ou alguma doença infecciosa nessa localização. Não estou vendo muita vermelhidão, mas estou vendo que está inchado, está mais arroxeado do que o outro, né? Isso é um problema circulatório, essa questão roxa. Então tem que ser avaliado. Aí ele já está fazendo uma alternativa que é elevar as pernas. Pode colocar uma compressazinha de gelo, mas ficar atento se tem dor, se vai ficar vermelho, se aparece íngua, febre ou se ela entra em confusão mental. Se tem algum sinal de infecção. Infecção aí nessa área, geralmente é erisipela. Então pode ser uma doença infecciosa, pode ser uma infecção, pode ser uma doença osteoarticular ou um trauma, uma pancada, uma entorse, uma pancada que eu digo, tropeçou em alguma coisa, e isso dá dor, dá inchaço, dá vermelhidão. Né? Mas tem aí uma deficiência na circulação. Dá para se ver que ela tem uma insuficiência venosa e essa mancha roxa tem que, na verdade, pesquisar várias outras coisas, inclusive medicamento. Ficar atento se ela desorienta, se ela tem febre, se ela fica reclamando muito de dor, porque só o inchaço aí não quer dizer muita coisa não. Ela tem essa insuficiência venosa, pode ser só dela, mas a mancha arroxeada. E se aparecer dor, vermelhidão ou íngua, aí sim é uma infecção e tem que intervir o mais rápido possível. Uma pessoa com 102 anos abrindo um quadro de erisipela, o quanto antes o antibiótico for feito, melhor é. Tá dizendo aqui que ela sente dor. 102. Então tem alguma coisa alterada e tem que se afastar, tem que ser avaliada, porque tem que se afastar a infecção. Se for erisipela, tem que entrar com antibiótico logo, sob o risco dela evoluir, ter que internar. Às vezes, quando a pessoa sai, fica uma úlcera, dá muito trabalho para cicatrizar essa úlcera, então seria interessante rever. Se não tiver pancada, não foi alguma coisa nesse sentido, tem que ver se não é infecção.